Olá você, nós aqui outra vez, no nosso canal Tempo de Semear, semeando a palavra do Senhor. Bendito seja o Cordeiro Eterno para todo sempre. Vamos refletir um pouco neste momento acerca da palavra do Senhor, aonde está escrito Apocalipse 4 e o versículo 2, que diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis que estava no céu um trono, e no trono alguém que estava assentado sobre ele. Glória a Deus. Alguém que estava assentado sobre o trono de glória. Apocalipse, livro da revelação do Senhor, livro onde João, o discípulo amado, o apóstolo querido, vem exortando a igreja do Senhor a refletirmos sobre a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono de glória está ocupado. E quando João começa a vislumbrar o capítulo 4 de Apocalipse, sala de controle do universo, um controle poderoso que sempre esteve no domínio do nosso Deus, ressurreto, poderoso e fiel. E nós começamos a lembrar que o Mestre Divino observa na terra, não encontra um sequer que seja fiel, que seja leal, que seja um adorador de verdade. Cria-se um diálogo nas regiões celestiais. Mas a quem enviarei? Quem há de ir por nós resgatar essa humanidade? E Jesus então diz: eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei. Irei à terra, sentirei as mesmas dores, as mesmas angústias, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções dos homens, para entendê-los melhor. O plano de salvação estava estabelecido, mas não havia um homem justo sequer. O tempo da lei, tempo difícil para toda a humanidade, mas haveria de chegar um tempo de escolha, o tempo da graça. A manjedoura, ela remete à humilhação do Mestre. E Jesus, ele vem à terra de uma forma legal, porque um menino nos nasceu e um filho ele nos deu para resgatar o homem. O primeiro Adão caiu no jardim e houve a separação entre Deus e os homens. Mas o último Adão vai mostrar que no jardim ganhou forças para estabelecer o plano da redenção. A mulher chorosa no Éden. E Deus Pai chama e diz: vem cá, mulher, para de chorar, porque da tua semente nascerá um que esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Maria, uma jovem humilde, simples, cheia de qualidades, graciosa, é visitada pelo anjo Gabriel. Shalom Adonai, salve a agraciada, o Senhor é convosco. Que maravilha receber a visita do anjo do Senhor. Maria recebe a visita do anjo, que logo lhe avisa: dentro de ti, o que está sendo gerado não é obra do homem da carne, mas do Espírito. Maria estava noiva de José, que tenta deixá-la secretamente
e carregar toda a culpa sobre si. Mas eis que o anjo do Senhor aparece a José: não tenhas medo, porque o que está no ventre de Maria é obra e graça do Divino Espírito Santo. José casa com Maria, acredita na promessa. Que homem maravilhoso ao lado de Maria graciosa o Senhor preparou. Acontece o recenseamento e o imperador ordena que conte-se as pessoas, e era necessário voltar para a terra de origem. Lá vai Maria e José e perguntam para onde estão indo. Eles estão indo cumprir a ordenança de Deus, porque o dono de toda a terra, de todo ouro, prata, pedras preciosas, ele virá de uma forma humilde e simples. E quando chegam na cidade de Belém, os magos vislumbram sobre as estrelas, diante de tanto estudo, que o rei dos judeus há de nascer na cidade de Belém. Mas lá no campo, os anjos do Senhor visitam os pastores em miríades e louvam ao Senhor pelo nascimento de Jesus. Os pastores descem para visitar o menino, e enquanto Maria e José estão batendo de porta em porta: tem um lugar para minha esposa dar à luz? É chegada a sua hora. Aqui não tem. Está tudo lotado. Não tem lugar para Jesus. E eles batem aqui, batem ali, batem além, mas não há lugar para Jesus. E na última tentativa de uma hospedaria, o homem diz: lá atrás tem um estábulo. Vocês querem? E Maria e José, não tendo opções, vai para um estábulo onde se criava os animais. Ela deu à luz ao seu filho primogênito, pegou faixas e enrolou a criança em faixas. O que os homens deram para o Cristo divino: uma manjedoura, um coxo, onde se colocava alimento para os animais, e faixas enroladas para cobrir o menino Jesus. Estamos ofertando o que resta para Jesus. Enrolou Maria o menino em faixas e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para Jesus nascer. A manjedoura, símbolo de humilhação, lugar de humilhação, o enxoval humilde de humilhação, faixas aonde se enrolou o pequeno mestre, porque não havia lugar para Jesus. Tem muita gente dando trapos para Jesus, mas Jesus merece o que há de melhor. A manjedoura, o símbolo da humilhação, o símbolo das sobras. Era necessário Jesus deitar-se em uma manjedoura para mostrar a sua humildade, para mostrar que nem em todos os corações há lugar para Jesus, para mostrar o propósito da sua missão. Entre os pobres nascestes, e para isto ele ser acessível a todas as pessoas, mostrar o seu estado real da sua humanidade, e fez-se homem e habitou entre nós, indicando o sofrimento que seria para se manter em uma terra difícil, de corações duros, aonde só se tem as sobras para o mestre. Que humilhação! Mas, diante desse símbolo de humilhação, eis ali o lugar onde nascem os projetos de Deus, aonde o projeto da salvação
é determinado sobre a terra, sobre a graça de Deus, era necessário a manjedoura. Os reis magos chegaram, adoraram ao menino. Os pastores do campo adoraram o menino. Jesus volta para a cidade de origem dos seus pais. Cresce em sabedoria e em graça. Aos 12 anos, ensina no templo aos doutores. E a sua missão segue-se. Aos 30 anos, é batizado por João Batista lá no Rio Jordão. E começa o ministério de Cristo. Ministério de restauração, de cura, de libertação. Ministério de um verdadeiro servo de Deus. Mas eis que aquela mesma multidão que foi agraciada com sinais miraculosos de Deus, agora julgam-no e enviam-no para a cruz, o símbolo da maldição. O homem sem pecado se fez maldição para todos nós. Não aceitaram a redenção de Cristo. Não aceitaram a sua missão. Mas era necessário que ele se fosse feito maldito para carregar toda a maldição dos homens sobre os seus ombros. E se fez maldito por nós. Olhou para os seus discípulos na sua última ceia em Betânia. E no meio do cenário montado, sabia que Pedro negaria. Sabia que João, ele simplesmente o deixaria. Sabia que aqueles 12 escolhidos a dedo jamais seguiriam com ele para o fim. Até o fim, até se consumir a obra redentora. Jesus janta com os seus discípulos e diz que é aquele que lançar a mão sobre um pedaço de pão molhado, este irá de o trair. E um olha para o outro e diz: por acaso sou eu, Senhor? Eis que o traidor está à mesa, mas ainda assim, o mestre não desistiu da sua missão. Judas levanta e sai. Por 30 moedas de prata vende o mestre. Jesus levanta-se sobre o pórtico do cenário, canta um hino e segue para o Getsêmani. Ao chegar no Getsêmani, escolhe os 3 íntimos e ordena que orem. E eles não conseguem orar. Jesus volta, eles dormem. Jesus volta, eles dormem. Pela segunda vez. Por um momento sequer. Vocês não podem orar comigo. Mas eis que é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue e se fazer maldito por vós. Lá vem as legiões romanas junto com Judas. Com um beijo trai. E o levam para o sacerdote e o sumo sacerdote. Escolhido diante da política de Roma, mas escondido atrás do véu da religiosidade. Anás e Caifás promovem na madrugada um julgamento injusto. E Jesus é colocado de um lado para o outro. De Anás e Caifás segue para Herodes, que volta novamente, para o Pôncio Pilatos, que é o devolvido para os sumos sacerdotes. Na madrugada, os açoites, olhando Pilatos e achando que o povo se acalmaria,
com uma quarentena menos uma de açoite. Um azorraque de 12 partituras. E começam os açoites para que o meu Cristo fosse transformado em maldição. Na ponta de cada partitura do azorraque havia limalha de ferro, que ao bater no corpo de Cristo, arrancava-lhe um pedaço da carne, dilacerava o seu corpo, e em agonia, os guardas romanos, um de um lado, outro de outro, alternava as chicotadas, aguardando o momento que ele sucumbiria e clamaria por clemência. O corpo dilacerado, a morte à espreita, a brutalidade do massacre não fez o meu Cristo desistir da sua missão. Pegaram uma coroa de espinho, colocaram sobre sua cabeça. Um cetro, uma vara, deram-lhe nas mãos. A coroa de espinho, tirada da acácia da Síria, muito comum naquela região, com espinhos gigantescos que perfuraram a sua pele. Batiam na cabeça e o espinho, a coroa, entrava sobre a sua cabeça. O sangue caía e se esvaía. E com o cedro na mão clamavam: Tu não és o rei dos judeus? Eis aqui o teu reino e a tua coroa. Cuspiram no rosto de Jesus. Humilharam, desprezaram. Jesus, agora fraco, causava confusões mentais, tontura, enquanto as gargalhadas e os gritos da multidão se ouviam. A zombaria era terrível. E gritavam então para que o levassem para fora e o crucificassem. Pilatos lembra que havia uma lacuna na lei judaica. Era o sábado do perdão. E a sua esposa Cláudia o tinha avisado: não toque no sangue desse justo, porque ele não tem culpa alguma. Ela não intervia na função do seu esposo, mas naquela noite o Senhor lhe visitou em sonhos. Pilatos então lembra dessa lacuna da lei, manda chamar Barrabás e traz diante da multidão um malfeitor. Querem que libertem Jesus, o Nazareno. Não vejo culpa nesse homem. E Pilatos lembra que quando chegou perto dele, disse: não sabes tu que eu tenho poder de te soltar? E Jesus diz: nenhum poder tu terias, se do alto não te fosse dado. Pilatos coloca Barrabás na certeza que a multidão vai escolher Barrabás, mas não escolhem. Querem que soltem Barrabás ou crucifiquem o Nazareno. E a multidão gritava: crucifica Jesus o Nazareno. Pedro já tinha o negado. Jesus procura na multidão e não vê os seus discípulos. O pórtico da cruz é colocado sobre os seus ombros, mas a cruz era feita para Barrabás. A cruz era feita para mim, a cruz era feita para você. Jesus sobe agora para o lugar da sua execução. O Calvário, o alto do Gólgota, o lugar chamado Caveira. Mas para chegar lá ele percorre a Via Dolorosa. Ruas estreitas de Jerusalém foram testemunha do sacrilégio de um Cristo desprezado, açoitado, mas que não renegou a sua missão. Lá no Monte Caveira, os guardas romanos pegaram uma esponja com sangue e tentaram aliviá-lo. Jesus não aceitou.
Na crucificação, quando lhe pregaram um braço, puxaram o outro, porque o dono da cruz, os seus pecados, eram maiores do que o Cristo. Os pregos que entraram bem no centro da sua mão alcançaram um nervo que liga direto ao coração, e a cada batida do martelo, como uma corda de um instrumento, repercutia no coração do mestre. Mas ainda assim, ele não largou a sua missão. Amarraram uma corda nas mãos, nos pés. O buraco que estava para ser posto à cruz foi jogado e o corpo tomba para frente, exigindo um esforço terrível para Jesus voltar, porque carne sufocada não seria aceito no sacrifício. O primeiro prego no qual Jesus foi alcançado, crucificado vivo. E quem era crucificado às margens da estrada, do lado de fora da cidade, era visto como um malfeitor. Jesus foi colocado entre 2 malfeitores, para mostrar que ele, dos 3, era o pior de todos. Os 3 pregos que pregaram Jesus na cruz. O primeiro, o prego da negação. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. O segundo prego foi para seguir. Negue-se. Tome a sua cruz e siga. O terceiro prego foi para perder. Quem quiser perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. E quem achar a sua vida no sacrifício da cruz, encontrará salvação. O sol causticante, o sangue jorrando, morte lenta e dolorosa, morte injusta, morte de um maldito no meio dos 3. Mas Jesus não nega a sua missão, vendo que tudo aquilo se estenderia, porque a morte não tem poder sobre Cristo. Ele olha para o seu Pai, das 9 às 3 da tarde, e diz: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Está consumado. Jesus não morreu, ele se entregou por todos nós. 3 dias. E ele busca a vitória da igreja. Quando Jesus entrega, o inferno faz festa. Os tambores batem, rufam, achando que tudo estava terminado. Mas o sol se escureceu, a terra tremeu. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E quem estava lá disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. A manjedoura, símbolo de humilhação, está vazia. A cruz, o símbolo da maldição, está vazia. Tiraram o mestre da cruz e agora levam-no para o sepulcro. A exaltação da igreja está aqui. Enrolaram Jesus em faixa dupla de linho, com especiarias e essências. Estava lá Nicodemos, aquele que ouviu do mestre: necessário te é nascer de novo. Estava lá José de Arimateia, um senador que simpatizava os ensinamentos de Cristo. Nasceu como pobre, mas entre os ricos. Estava lá em um sepulcro, doado por José de Arimateia, que nunca tinha sido utilizado. E Jesus é colocado dentro daquele sepulcro. As legiões de Roma guardam o que Jesus disse: em 3 dias ele edificaria o templo que foi tombado, destruído. E os guardas dizem: coloca lá turnos de guarda
para que os seus discípulos não venham, roubem o corpo e depois digam: ele ressuscitou. Mas ao terceiro dia as mulheres caminhavam com essências e preocupadas: quem removerá a pedra? Mas quando elas chegam diante do sepulcro, ela vê um anjo reluzente, os guardas atônitos desmaiados. Onde está o meu mestre? Maria gritava. Porque busca aquele que está vivo no meio dos mortos. Eita glória! Existem muitas teorias para tentar anular a ressurreição de Cristo. A teoria do desfalecimento, teoria da sepultura errada, teoria do roubo do corpo e a teoria de uma alucinação massificada. Mas o fato é, Jesus ressuscitou. A teoria do desfalecimento. Havia na cultura judaica uma falácia popular de que até 3 dias a alma poderia voltar ao corpo. E disseram que Jesus não havia ressuscitado, apenas essa teoria do desfalecimento havia sido consumada. A outra teoria, as mulheres teriam batido em um sepulcro errado, que jamais fora utilizado, por isso o túmulo estava vazio. A teoria do roubo seria aquela teoria onde os discípulos teriam roubado o corpo para dizer e justificar a ressurreição de Cristo. A teoria de uma alucinação massificada. Todos ficaram massificados e ali foram alucinados e viram uma única visão disponível a todos os outros, de Jesus ressuscitar. Jesus ressuscitou, é fato. Eis que o anjo do Senhor toca na porta, na pedra, e remove. Os guardas desmaiaram, correram, alucinados. E os próprios guardas dizem: eu vi homens vestidos de branco, com espadas na mão. A terra tremeu quando eles chegaram. Houve-se um estrondo e a pedra foi removida. E aquele que estava lá saiu. Na verdade, Jesus nunca esteve lá. A matéria poderia ter ficado, mas em espírito desceu até o céu, pregou para aqueles que aguardavam a redenção, olhou no inferno e começou a dizer: Jeremias, vem para fora. Quem és, Senhor? Sou o oleiro e tu és o barro. Cheguei. Ezequiel, quem és, Senhor? Eu sou aquele da vara de medir, Ezequiel, das águas purificadoras, e te convidei a mergulhar nos meus mistérios. Jesus adianta um pouco mais. Isaías, quem és, Senhor? Eu sou aquele que peguei brasa com Atenaz e ordenei o anjo que tocasse nos teus lábios. Vem para fora. Ah, Senhor, vem, Abacuque, quem és? Aquele que aviva a obra e no meio dos tempos a fase conhecida. Glória. Venha, Malaquias. Quem és, Senhor? Eu sou Deus que não mudo. Eita glória. O inferno ouviu pregação do maior pregador da história. Eita glória. Que desceu a mais baixa camada da terra e levou cativo o cativeiro, aqueles que estavam nos braços da morte. O cativeiro da morte foi quebrado. Onde está a morte? Os teus agrilhões. Onde está a morte? A tua vitória. Porque quem segue a Cristo não morre, apenas dorme. Quanto à igreja no tempo da graça, aqueles que morreram em Cristo, ao ressoar da trombeta do arcanjo Miguel, ressuscitarão primeiro. E depois a igreja do Senhor subirá, atravessará a atmosfera, para se encontrar com o noivo nas nuvens do céu. O sepulcro é o símbolo da exaltação da igreja.
porque garante a nossa vitória na ressurreição. E esta é a maior promessa que eu vos entreguei, a vida eterna. Prova que Jesus marchará triunfante e julgará o mundo. Eu vou pisar o lagar sozinho. Aqueles que não creram, não aceitaram a remissão, pisarei o lagar sozinho, no furor da minha ira. A ressurreição da igreja está na exaltação do sepulcro. O túmulo está vazio e o sepulcro, é símbolo de uma eternidade com Cristo. Assim como eu venci a morte, vocês também vencerão. A pedra já está removida e a vida eterna, a eternidade com Cristo, já está posta. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veio ao mundo que o desprezou e não houve lugar para ele. Mas a manjedoura, a humilhação, foi despojada. A manjedoura está vazia. Tornou-se maldição por causa de nós, mas a cruz está vazia. Recebeu a exaltação, porque o sepulcro está vazio. E quando ele passa 40 dias, palmilhando sobre a terra, visitando cerca de 500 pessoas, que em relatos similares comprovam a exaltação do sepulcro. Jesus agora, ele, além de estar ressuscitado, ele vai adentrando no céu de glória, Salmo 24. Levantai, ó portais eternos, porque está entrando o Rei da Glória. A humanidade não aceitou, mas o céu levantou-se o portão. E quando Jesus começa a adentrar no céu, ele começa agora a ter um corpo glorificado. Os seus cabelos se tornam brancos como a lã. A sua roupa de linho branco retorcido. No seu peitoral um cinto de ouro. Os seus pés como um latão reluzente. E da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Este é o Cristo glorificado. E João agora está chorando porque vê os 7 selos e não tem ninguém para abrir e desatar os 7 selos. O anjo ressoa no céu, não há quem abra os selos, mas a porta do céu se abre. E o anjo revoa e diz, não chore, João. Eis o cordeiro que se entregou como cordeiro, mas como um leão está rugindo. E chegou para desatar os 7 selos. Apocalipse 4, sala de controle do universo. Jesus assenta-se à direita do Pai, sobre o seu trono de glória. A porta que se abriu no céu é a porta da salvação, para que eu e você entre e receba a vida eterna. A voz de trombeta que João ouve é a voz de um Cristo maravilhoso que desata os selos. O trono de Deus de uma beleza esplendorosa, jamais vista sobre toda a terra. Sobre o trono existe uma visão de um arco-íris que mostra a aliança com Deus que ele estabeleceu com os homens na terra. Saem vozes, relâmpagos, trovões do seu trono, mostrando o brilho, a energia, a intrepidez que sai do trono de Deus. E que os juízos de Deus serão estabelecidos sobre os homens na terra através deste trono. E não há quem ouse se aproximar do seu trono, porque tem um mar de vidro que separa o homem e Deus. É o mar de vidro que entre água e labaredas de fogo separa o pecado do mundo da santidade de Deus. Aqueles que se aproximam são aqueles vencedores.
aqueles que foram mártires, aqueles que recebem a redenção, aqueles que almejam o céu. Diante do trono, 24 anciões, 12 do lado direito, 12 do lado esquerdo. 12 representando os 12 apóstolos e 12 representando as 12 tribos de Israel. Cantam em um coro unissonoro no céu: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Representam a recompensa que o povo receberá quando chegar a sua hora. As vestes brancas daqueles anciões mostrarão que os vencedores verão a Cristo, porque eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Estão prontos para servir a Deus durante toda a eternidade. As coroas que estão postas sobre a cabeça dos anciões, honra para toda a eternidade. E os 7 Espíritos de Deus que se movimentam diante deste trono, espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. 3 de um lado direito do candelabro e 3 do lado esquerdo. No meio, a glória transcendente de Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso. Deus em forma de fogo, presente no céu. E no meio da sua igreja, onde houver uma igreja avivada, que busca esta exaltação através do sepulcro, irá sentar com Cristo no trono de glória. E o trono, simbolicamente, representa domínio. O domínio de um Deus poderoso, dono de todo o universo, que estabelecerá o seu reino sobre a terra, com os 7 Espíritos que navegam diante da sua face. Que os nossos candelabros permaneçam acesos. Tem muita gente perdendo coisas com pensamentos fúteis e ignorando que este mesmo Deus de glória, que assentado sobre o trono está, ele um dia virá para buscar a sua igreja. O seu trono é transportado por querubins e serafins, que movem o trono e guardam em cima a santidade de Deus. Não há quem lance uma palavra contrária que chegue até o seu trono. Os querubins se movem, os serafins com sua espada anulam a palavra de maldição, porque Deus é santo. Os seres humanos não entendem o tamanho da grandeza de Deus, mas diante de toda a redenção, ele agora está no seu trono de glória. Mas em breve voltará para buscar uma igreja remida, que crê no plano da salvação, que anuncia que a manjedoura, o símbolo da humilhação, está vazia, a cruz, o símbolo de maldição, está vazia, o sepulcro, o símbolo de exaltação, está vazio, mas que o trono está ocupado, símbolo de domínio. Enquanto a humanidade se cala e não quer adorar esse Deus poderoso, os anjos no céu louvam e entoam cânticos de adoração para toda a eternidade, sem se incomodar com as escolhas dos homens aqui na terra. É o tempo da graça. Corre para Cristo, porque o trono está ocupado e a porta da graça vai se fechar. A trombeta vai tocar, a igreja vai subir e vai ocupar o trono junto com o Mestre amado. Bendito seja o Cordeiro eterno que se entregou como Cordeiro, mas que ressurgiu
como leão da tribo de Judá. Assentado sobre o trono está, e não tem quem faça o seu domínio ser sequer maculado. Perturbem-se todos os moradores da terra. O dia do Senhor vem e está perto. Prepara-te. O trono está ocupado e a igreja vai subir, porque Cristo é o dominador de todas as coisas. Deus abençoe a tua vida em todo o tempo, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Divino Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, desde agora e para todo o sempre. Amém.